ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, um podcast que trata seu cérebro como ele merece. Episódio número 13. E aí, já decorou a música da introdução? Não se preocupe, é natural querer balançar a cabeça no ritmo da música. Você ainda está no nível da normalidade. Sem mais demoras, vamos seguindo. Meu nome é Thiago Vicente. Temos também aqui hoje conosco o Alex, que vocês tanto já conhecem. E os nossos convidados especiais hoje são Cosme Figueiredo. Ele é físico, doutor em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e atualmente é professor de Física na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. E também temos Saulo Cantanhede, também físico e mestre em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente estudando mestrado em Divindade e trabalhando como professor adjunto do Departamento de Física, ambos na Andrews University. Tema de hoje: clima espacial e sua influência na Terra. Então vamos aí? Como vai aí, Alex? Tudo jóia com vocês? Um prazer aqui estar participando hoje na posição de comentarista. Cosme? Tudo bem, Tiago, graças a Deus. Por último, mas não menos importante, Saulo. Eu tô bem, tô muito feliz de participar. Saulo tá falando dos Estados Unidos, na realidade, né, Saulo? Isso mesmo, participação internacional aí. Seja bem-vindo aí dos Estados Unidos também. Hoje vamos aprender um pouco então mais sobre aquilo que ocorre além da atmosfera terrestre. Clima espacial. Gostaria de convidar aí, Cosme, o que o clima espacial traz aí pra gente de interessante, de importante aqui para nós terráqueos? É interessante, Tiago, porque as pessoas que nos ouvem estão acostumados a ouvirem sobre clima, se vai chover, se vai fazer sol. Mas clima espacial, o que danado é isso? Eu ia fazer essa pergunta aí, Cosme, porque assim, eu queria perguntar para o nosso ouvinte saber se o astronauta, quando vai para a Lua, aí, ele tem que levar guarda-chuva, se ele tem que levar roupa de frio, esse tipo de coisa. Explica para nós, o que é clima espacial? Roupa de frio eu acho que eles devem levar porque o espaço é frio. Mas guarda-chuva eles não precisam. Então, o clima espacial são todos os efeitos da nossa estrela, o Sol, tem efeitos na Terra, tá? Tanto na nossa atmosfera, quanto na biologia também. O Sol é muito importante para a nossa vida aqui na Terra. Então, o clima espacial é ver se existe algum fenômeno oriundo do Sol que perturbe a atmosfera da Terra e, consequentemente, possa perturbar toda a tecnologia que estamos habituados, como, por exemplo, telefone, comunicação via satélite, TV a cabo, eletricidade, posição por posicionamento por satélite, que nós agora utilizamos todos os dias. Temos no relógio, temos no celular, e isso tudo o clima espacial nos afeta. Uma pergunta, Cosme, já aproveitando aí, antes de você passar para o próximo tópico aí. Hoje a gente está falando, por exemplo, de internet. Muito da nossa internet ela funciona na base da fibra, né? O fato de ser fibra, isso a gente tem um pouco mais de segurança com relação às perturbações do clima espacial? Ou isso não chega a ser um fator que mitiga esse risco para nós? Tem se muito falado nos últimos meses sobre esse tipo de fenômeno, que as tempestades magnéticas. Nós vamos entrar mais detalhes mais à frente, o que é tempestade magnética para nossos ouvintes, mas não. Com relação à preocupação com a internet, seria a menor das preocupações caso ocorresse uma tempestade magnética muito intensa, porque ia afetar a energia elétrica. E sem energia elétrica não teríamos como conservar nossos alimentos, não teríamos água, porque as águas são bombeadas das estações. Então,
Não teremos internet também. Não teríamos internet, mas essa não seria a nossa preocupação, porque a sobrevivência nós precisamos de água e comida e fogo. Então, sem eletricidade atualmente, isso seria muito difícil. E, Saulo, queria perguntar aí para vocês que são físicos aí, mas como é essa questão do Sol? Ele não é algo estático, não? Como é que faz? Ele tem as suas movimentações, como se fosse as marés, essas coisas? Isso é bem interessante, porque muitas vezes a gente pensa que o Sol é apenas uma coisa que está brilhando no céu, né? De quando em quando tem uma nuvem que passa na frente e tal. Mas, na verdade, o Sol ele é uma estrela e tem diversos fenômenos que acontecem no Sol. E a primeira coisa que não é muito intuitiva da gente pensar, principalmente quando a gente olha algumas fotos na internet do Sol, ou mesmo a gente, né, alguma coisa a gente tenta olhar assim disfarçadamente para o Sol, é que o Sol não tem uma estrutura sólida como os planetas ou como a própria Terra. Então, o que a gente vê ali, na verdade, do Sol se a gente pode usar essa expressão, uma bola de gás, uma esfera de plasma, uma estrutura ali de plasma que a gente tem, que está confinada ali no espaço. E por conta do plasma, ele tem uma série de efeitos magnéticos e que esses efeitos, eles acabam gerando essas perturbações que a gente estão associadas com o clima espacial, realmente. Então, o Sol, no interior dele, você tem uma grande quantidade de energia que é formada ali através de fusão nuclear. Você tem essa transmissão de energia que acontece no interior do Sol até a parte mais externa que a gente consegue detectar e tudo mais. E até tu chegou a comentar realmente do que a gente consegue ver como se fosse marés no Sol, né? Que são as proeminências, que são coisas relacionadas justamente ao campo magnético do Sol. Eu queria perguntar, aproveitar aí essa questão do plasma, né? Eu acho que talvez para o ouvinte, principalmente que não é da área de ciências duras aí, de física e etc e tal, né? Você fala plasma, vem na cabeça assim o geleia lá dos Caça-Fantasma, lá dos anos 80, né? O que é esse plasma, Saulo ou Cosme, né? Vocês poderiam exemplificar para a gente? Seria alguma coisa parecida também com aquele arco voltaico lá que sai na máquina de solda, ou no acendedor do fogão? É mais ou menos isso? Ou eu estou errado? Seria ainda um outro conceito do que seria esse plasma aí? Então, a matéria, ela tem diferentes formas dela se organizar. Então, as mais comuns que a gente tem no planeta Terra são justamente o sólido, o líquido. Não, por exemplo, a água, a gente tem o gelo, a forma líquida, que é a mais comum, né, que a gente chama de água, e tem o vapor d'água, que é a forma de vapor, de gás. Mas quando o gás ele perde alguns elétrons, você tem apenas só o núcleo e os elétrons separados, você tem não mais um gás, mas você tem plasma. Então, basicamente, o plasma é um gás ionizado, um gás que ele não tem mais os elétrons ali por conta da temperatura, que é muito alta. Ali a gente tem, por exemplo, na superfície do Sol, a gente tem uma temperatura acima de 6.000 graus Celsius. Então, é bastante quente, então o gás ele não consegue manter as ligações químicas ali e eletrônicas, então a gente tem esse gás disperso ali. Principalmente no interior do Sol, que é muito mais quente, então a gente tem mais plasma, e essa é basicamente o que constitui o Sol. E por conta que o plasma, como ele tem essas partículas carregadas, eles seguem trajetórias que são regidas por campos magnéticos. Então, por isso que a gente tem todas essas estruturas que parecem como se fossem marés, como se fossem arcos. No planeta Terra, a gente tem os raios, que são exemplos de plasma. O fogo talvez seria um exemplo ali, uma parte do fogo ali seria também plasma, mas basicamente seria isso. Entendi. Então, é porque assim, né? É a dinâmica da vida, né? A gente começa primeiro analisando o Sol, né, como uma bola de fogo amarela, mas aí depois a gente tem um susto, né, de descobrir que o Sol, na verdade, é uma bola brilhando e ela nem é amarela, né? Ela é branca. A gente pode falar isso também do Sol. O Sol é uma estrela branca?
A cor azul, ela parece que é absorvida, né, uma boa parte na atmosfera, por isso que a gente vê o céu azul e por isso que a gente vê o sol amarelo, né? Mas se a gente colocasse aquele azul do céu de novo no sol, ele ficaria branco. A não ser que eu esteja muito enganado, né? Cosme e Saulo, não sei se vocês confirmam isso que eu falei ou se eu dei uma bola fora aí. O Sol, ele emite em diferentes radiações, tá? O que nós conseguimos enxergar é no espectro visível. Então, no espectro visível, ela é amarelada, tá? Mas, se observarmos o Sol em diferentes espectros, em diferentes comprimentos de onda, para a pessoa que está nos ouvindo, é como se estivesse utilizando vários óculos. O óculos que nós enxergamos diretamente, e se utilizarmos outro óculos especial, nós conseguimos observar diferentes características desse Sol. E Saulo comentou que a superfície da Terra tem 6.000 graus Celsius. Mas se você observar a atmosfera do Sol, ela tem milhões de graus Celsius. Então é muito mais quente. E o núcleo é muito mais quente ainda, como o Saulo comentou. Então essas características do Sol são bastante importantes e os cientistas aqui na Terra têm satélites ao redor do Sol para observá-lo com essas diferentes lentes, para cada vez mais estudarmos e entendermos mais como esse Sol pode nos contribuir com a sua energia, mas também como pode afetar a nossa sociedade. E, Cosme, você estava falando aí sobre a questão do clima espacial. Então, você poderia comentar um pouco mais sobre essa questão de os raios solares, o que é uma aurora boreal, como ela acontece, ela está ligada a algum campo magnético do Sol? Como esses fenômenos, o que são esses fenômenos que a gente vê? Como o Dr. Saulo disse, esses filamentos de campo magnético que você vê no Sol, às vezes eles se rompem, tá? Eles se rompem e ejeta matéria do Sol radialmente para fora dela, tá? E quando essa matéria está em direção à Terra, ela viaja em torno de 300 a 800 km por segundo, tá? É como se eu fosse do Rio de Janeiro para São Paulo em 1 segundo. Em menos de 1 segundo, tá? Dependendo da velocidade com que esse plasma viaja. E esse plasma carrega o quê? Campo elétrico que está viajando. Quando ela interage com o campo magnético da Terra, essa energia ela é depositada nos polos, tanto no polo norte quanto no polo sul. E essas partículas energéticas, elas colidem com partículas neutras na nossa atmosfera, como o oxigênio, o nitrogênio. E quando essas partículas neutras recebem essa quantidade de energia, elas vão para um estado que chamamos estado excitado. E quando elas decaem para o seu estado normal, que estavam antes, elas emitem luz. E essa luz é o que chamamos de auroras. Podem ser auroras boreais, que boreal é norte, e auroras austrais, que é ao sul. Normalmente nós vemos as auroras boreais porque a população está mais ao norte. E na região onde ocorrem as auroras austrais fica a Antártica. E ela não é populada, não tem população lá. Então por isso que é difícil vermos auroras austrais devido à localização geográfica. Pessoal, eu quero dar meu testemunho aqui porque eu estou morando agora no norte dos Estados Unidos e aqui a gente tem a possibilidade de ver a aurora boreal, mas eu quero dizer que não é tão simples assim, porque esse vento solar, ele varia, né? Então essa interação às vezes ela é intensa, às vezes não é tão intensa. Então eu pude, das vezes que a gente olhou aqui no sistema, a gente depois vai até indicar para vocês alguns sites que vocês podem ver. Eu tentei ir, algumas vezes não deu certo, mas teve uma vez no meio do inverno aqui que eu consegui ver ano passado. Então é um negócio assim diferente, é uma luminosidade no céu que você enxerga. Você sabe que é no norte, eu vi na região do Lago Superior aqui do estado do Michigan, onde eu moro.
Então você sabe que ali não tem cidade, que não tem civilização, vamos dizer, ali é um lago, então é para estar escuro, mas não, tá brilhante ali na região próxima ao horizonte, uma cor um pouco esverdeada, e aí a gente tirou a foto com o celular com uma longa exposição e a gente consegue realmente ver as cores bem assim acentuadas assim, e foi uma experiência muito muito legal. E a gente pôde até comparar, né, para ver se, deve ser a luz de alguma outra coisa, mas não, quando a gente compara com a cidade não é a mesma coisa. E você consegue ver ao vivo essa luz? Porque eu faço algumas fotos de astronomia também, e às vezes a gente tem que fazer muitas fotos de longa exposição, depois a gente usa um software especial que ele empilha essas fotos e tira o ruído, né, e as distorções, e aí você enxerga uma coisa na foto que você não consegue enxergar ao vivo, né? Por exemplo, eu tenho uma foto da Via Láctea que é belíssima, né? Só que a gente não vê ao vivo aquilo tudo, né? O caso da aurora boreal é assim também, ou você consegue ver efetivamente aquelas cores? Eu tô perguntando porque eu não sei, né? Eu gostaria de ver, mas nunca vi ao vivo. Então depende da intensidade. Então, talvez a gente pode comentar um pouco depois sobre isso, mas existe uma escala para as auroras boreais. Então, a vez que eu consegui enxergar isso, você enxerga como se fosse uma cidade, assim. Quando você está andando à noite, você tem aquele clarão de uma cidade próximo ao horizonte. Então, você sabe ali uma cor um pouco esverdeada e tudo mais. Você vê aquela luminosidade, mas você não vê mais cores. Quando eu tirei a foto a gente usou um iPhone, então é só usar o modo de longa exposição. A gente tirou fotos. Primeiro a gente tentou com 10 segundos, ficou um pouco borrado, mas quando a gente usou 30 segundos, a gente conseguiu ver mais detalhes. Então a gente consegue ver um pouco das cores, um pouco do verde, a gente enxerga um pouquinho avermelhado, um pouco roxo também no céu, mas usando simplesmente esse modo de longa exposição. Se você tiver uma câmera profissional, você consegue ver um pouco melhor também. E esse evento, eu nunca vi esse fenômeno ao vivo. Pelo que você me fala aí, ele é meio surpreendente, assim, né? Chama a atenção. A gente tem algum histórico assim do passado que alguns povos antigos falavam alguma coisa? Sim, os povos nórdicos na Europa, eles acreditavam que esse tipo de fenômeno que acontecia na atmosfera era uma batalha entre guerreiros, e a cor avermelhada, que também existe, uma aurora vermelha, seria o sangue desses guerreiros, seria mais ou menos esse tipo de história que eles contam, né, os seus antepassados. Só comentando o que Saulo mencionou, ele está no Michigan, e ainda ele não está tão próximo do polo, tá? Do polo magnético. Então, ele consegue ver no horizonte. Então, se você vai ali para o Alasca, que já está bem próximo, para o norte do Canadá, que existe um oval auroral, é onde a energia se concentra desses efeitos. Então, ali sim, você vê em cima da sua cabeça aqueles fenômenos ocorrendo. Então, como ele está um pouquinho mais distante, ele comentou sobre a intensidade. A intensidade, quanto mais intenso, se for uma tempestade magnética muito forte, ele vai conseguir ver as auroras em cima da cabeça dele, não no horizonte, entendeu? Então, como ele mencionou, tem toda uma escala que existem magnetômetros que medem a intensidade do campo magnético e ao longo do globo, e isso eles conseguem definir uma escala a partir do qual essa tempestade interagiu com o campo magnético da Terra. Cosme, Saulo, mas assim, eu queria perguntar para vocês, a gente, por exemplo, está no Brasil, né, país tropical, né, a gente, sei lá, acho que 90% do nosso território está entre os trópicos, né, e então é zero chance de a gente enxergar algum dia uma aurora boreal, ou, no nosso caso, como hemisfério sul, né, tirando um pequeno percentual do nosso território brasileiro, mas a esmagadora maioria está no sul, então seria uma aurora austral, né? Seria completamente impossível a gente ver uma aurora austral aqui no nosso país. Alex, impossível é uma palavra muito forte. Mas se um dia a gente conseguir ver a aurora aqui onde eu moro, em Campina Grande, na Paraíba, rapaz, o negócio tá feio.
Tem que olhar, tem que ver se tem uma nuvenzinha branca do tamanho da mão de um homem. Provavelmente Jesus vai estar voltando nessa época, porque já existiu fenômenos muito intensos, tá? Tempestades magnéticas muito intensas. Eu posso mencionar uma mais recente que aconteceu aqui no hemisfério norte, basicamente, ocorreu em 1989. Não é, alguns anos atrás, não é tão longe. Ocorreu uma tempestade magnética lá e que foi possível observar auroras no Texas. Então, Saulo pode dizer, o Texas ele está bem ao sul, já é divisa com o México. Então, já são médias para baixas latitudes. Então, essa tempestade foi muito forte. Teve blackout na rede elétrica. Então, faltou energia por aproximadamente 12 horas, porque essa tempestade magnética interferiu na rede elétrica. Realmente foi extremamente ao sul, né? O Texas, eu não sei, eu até vou abrir um aplicativo que eu tenho aqui, como todo bom nerd, eu tenho que andar bem municiado aqui de apps geeks, né? Eu vou ver aqui para tentar fazer uma comparação, o que seria a latitude do Texas em relação à latitude do Brasil, né? Mas realmente é algo assim bem extraordinário, né? A gente não consegue nem imaginar alguma coisa dessa ocorrendo aqui no Brasil, por exemplo, né? Sim, mas aqui no Brasil existe... O campo magnético aqui no Brasil, existe uma anomalia magnética do Atlântico Sul. O que isso quer dizer? É que o campo magnético que protege a nossa Terra, em cima do Brasil, ele tem uma diminuição na sua intensidade. Então, o campo magnético aqui em cima do Brasil, parte do Atlântico e um pouquinho da África, mas é mais concentrado aqui no Brasil, é menor, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que partículas energéticas é mais fácil penetrar aqui na atmosfera do Brasil do que outra região, por exemplo, no México, ali naquela região ali, ou na Europa, na África, norte da África, por ali, entendeu? É interessante, eu estou olhando aqui, né, a latitude do Texas, ela seria mais ou menos equivalente porque o Texas é um estado grande, né, mas seria mais ou menos aqui equivalente aonde a posição no Brasil, se o Texas fosse no sul, né, no hemisfério sul, seria equivalente a Rio Grande do Sul, Uruguai, mais ou menos ali, né? Isso. Sendo que quando existe uma diferença entre... aí é bem mais específico, tá? O pessoal que nos ouvem. Existe uma latitude, existe a latitude geográfica, foi o que a Alex acabou de visualizar. Você pode ir no Google Maps e ver as latitudes. Quando a gente está se tratando de campo magnético, o campo magnético da Terra, ele exige as suas próprias coordenadas. Então, o equador magnético é totalmente diferente do equador geográfico, tá? Então, isso é só para deixar por Bem observado, bem observado. Uma certa curiosidade para que vocês possam pesquisar na internet. Equador magnético e equador geográfico. Vocês vão observar que aqui no Brasil é totalmente diferente. O equador passa ali por cima do Amapá, por ali, o geográfico. Enquanto que o magnético, ele cruza a parte de São Luís, Amazonas e vai ali para o Peru. Então é totalmente diferente, tá, pessoal? Mas seja como uma tarefinha de casa para vocês pesquisarem. Ô, Cosme, e até para fazer uma pergunta aí, já que existe essa anomalia, como a gente nos situar? O Brasil, a gente está geograficamente localizado numa área em que a gente está mais tranquilo em relação a tempestades magnéticas, né? A gente não está nem muito ao norte, nem muito ao sul, mas existe essa anomalia. Isso faz com que o nosso país seja mais susceptível a essas tempestades magnéticas no nosso sistema elétrico? Sim. Como eu disse anteriormente, essas partículas energéticas, elas conseguem influenciar a nossa atmosfera um pouco mais. Então, essas partículas conseguem penetrar mais profundamente na nossa atmosfera aqui em cima do Brasil.
então, consequentemente, energia. E essa energia, ela gera um sistema elétrico entre a atmosfera e a superfície da Terra. Então, quando essas tempestades, foi o que eu expliquei no caso do blackout lá no Canadá, em 1989. Quando essa deposição de energia é tão grande, geram correntes e esse plasma, como o Dr. Saulo falou, existe esse plasma. Então, existem partículas positivas e elétrons. Isso pode gerar campos elétricos que, por suas vezes, geram correntes. E quando existe essa deposição de energia, essas correntes aumentam. Podem chegar a 300 amperes. Isso é muita energia. E isso pode afetar as linhas de transmissão de energia, gerando correntes contrárias às que são geradas pela transmissão elétrica normal. Isso pode afetar transformadores. Não esses transformadores que temos nos postes próximos de casa, mas são transformadores gigantes, tamanho de uma casa. Então, e podem queimar esses transformadores. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não pode chegar a queimar. Isso seria uma tempestade magnética muito intensa. É o caso que Alex falou. Se observarmos auroras aqui, é porque o negócio está feio. Mas esses tipos de corrente induzida aqui no Brasil... Junto com a aurora tá vindo o Godzilla também levantando o mar, né? E então, gera essas pequenas correntes induzidas nas nossas linhas de transmissão. Isso pode fazer com que a vida útil desses transformadores diminua um pouco. Então, existem pesquisadores aqui no Brasil, principalmente no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, que eles estudam os efeitos dessas tempestades magnéticas aqui nas linhas de transmissão. Ainda não tem resultados conclusivos, mas eles estão estudando e, de certa forma, existe uma degradação no sistema, tá? Tiago. Entendido. E até pro nosso público aqui, entendeu? Quando os transformadores aí que o Cosmo está falando, não é esses transformadores que a gente chama de transformadores de distribuição, são transformadores do sistema de transmissão. Então, os países que são afetados com isso, eles não perdem, não é um bairro que fica sem energia, não é uma pequena cidade, nós estamos falando de regiões de um país, já que o sistema de transmissão ele engloba regiões mais maiores, assim, regiões, dependendo se fosse no Canadá, nos Estados Unidos, estamos falando ali de vários estados que sofrem com esse blackout. Então, estamos falando aqui de realmente blackouts que afetam a vida da pessoa. Se qualquer coisa que afete a rede elétrica, ela também automaticamente se torna um risco para a TI, né? Por quê? Porque através de uma instabilidade, né, uma mudança, uma anormalidade no perfil da rede elétrica, né, do fornecimento de energia, você pode eventualmente pegar um circuito, né, que está desprotegido, que não está, né, tá com a proteção vencida, ou por qualquer razão ela não funciona, e você pode afetar data centers, né, ou seja, que são os grandes parques tecnológicos onde são processados muitos dados. E aí, assim, a gente pode ter certeza que o caos se instaura, né? Se você tem uma perturbação elétrica de grande importância, como o Thiago acabou de falar aqui, que ela lança uma instabilidade em escala nacional, ou escala pelo menos regional, né? Isso aí pode trazer consequências seríssimas, porque afetando as telecomunicações, afetando a infraestrutura de rede de dados, né? O que acontece? A gente pode perder muito mais do que a gente perdeu o nosso podcast favorito, que é o Cevada com Plutônio, né? Que você com certeza está seguindo, acompanhando, convidado a deixar seu like e seguir. Você pode ter consequências inimagináveis, porque hoje aquilo que você não imagina, você nem faz ideia, hoje está sendo controlado pela internet, está sendo controlado via remoto. Se não é a internet aberta, ela está sendo controlada pelo protocolo, né? Pelos padrões de internet, ainda que sejam em redes privadas, né? Então isso aí pode ter consequências aí em hospitais, a gente pode ter apagão aéreo, a gente pode ter
crise aí no fornecimento de água, no fornecimento de combustíveis, né? São coisas assim que a imaginação é o limite para onde pode dar problema se a gente tiver um incidente maior, né, na rede elétrica e também no campo de TI, né? Não estou querendo aqui espalhar medo para ninguém não, né? Mas assim, é um cenário realmente de filme de Hollywood, é um cenário apocalíptico. E não, só para deixar claro para a população que esses são fenômenos extremos, tá? Seria um fenômeno muito extremo para causar esse tipo. Por quê? Os governos, as instituições, eles sabem desses riscos, desses fenômenos que ocorrem, e eles tentam mitigar isso da melhor forma. Aqui no Brasil, por exemplo, existe o Departamento de Clima Espacial. Fica localizado no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial em São José dos Campos. E o que é que eles fazem? Eles monitoram o Sol através desses satélites, através desses equipamentos, e eles geram relatórios diários, tá? Então, eles têm contato com outros centros nos Estados Unidos, no Japão, na África. Então, eles sempre estão interligados. Porque se ocorre uma tempestade magnética, isso só não vai afetar o Brasil. Isso é global, tá? Então, eles estão sempre conectados. E tem que ser esse tipo de mitigação governamental. Então, os governos precisam estar cientes desses fenômenos para que, caso ocorra um fenômeno de grande magnitude, eles possam proteger esses sistemas elétricos, os satélites, eles possam desligá-los para que não queimem seus circuitos. Então, tudo isso são medidas para mitigar esses efeitos e não ter esses eventos extremos. Eu queria perguntar, assim, aproveitando aqui, se o Thiago me permitir, aproveitando, assim, existe algum risco diretamente para a saúde, não indireto, né, mas diretamente para a saúde das pessoas? Digamos assim, você resolveu fazer um passeio lá pela Noruega, né? Eu vou ver uma aurora boreal lá, e aí, de repente, calhou que naquele exato momento você é tão azarado que deu uma mega mancha solar lá e vem uma mega tempestade magnética, né? Vem em direção à Terra, e você está numa região dessa onde o campo magnético, ele, vamos dizer assim, ele afunda para o polo magnético. Existe algum risco direto para a saúde ou isso é mais as consequências para a nossa infraestrutura de tecnologia que nós temos? Para a saúde, para você que está na superfície, não. Mas, por exemplo, para quem está na Estação Internacional Espacial, existe o efeito porque eles estão a aproximadamente 400 km de altitude e ali eles vão ser bombardeados diretamente com muita radiação. E lá na Estação Internacional Espacial, eles têm um lugar, quando ocorre essa tempestade magnética, que eles ficam lá nesse local porque é blindado contra essa radiação. Uma coisa que está em estudo, principalmente aqui no Brasil também, é com relação à dosagem de radiação em tripulantes de avião. Porque tripulantes de avião, eles voam em torno de 10 mil a 15 mil, ou 15 mil não, a 10 a 15 quilômetros de altitude, tá? E partículas energéticas conseguem chegar até aquela região, então está tendo estudos aqui no Brasil também com relação a essa dosagem de radiação em tripulantes de avião. E é uma recomendação, quando existem tempestades magnéticas, aviões eles não cruzam os polos, porque é a menor distância. Você sai dos Estados Unidos e quer ir para a Ásia, você tem que cruzar o polo norte. Isso partindo do princípio que a Terra é redonda, né? Mas não sabemos se ela é plana. Não, tô brincando. Não joguem pedra em nós, a gente não é terraplanista, não. Tá. Então, quando existem tempestades magnéticas, como foi lá no início, eles viajam a entre 300 e 800 km por segundo. Então, dá um certo tempo de prever isso. Então, essas rotas de aviões que passam pelos polos, tanto o norte quanto o sul, eles são desviados para que a tripulação e as pessoas que estão dentro do avião não sejam bombardeados com essas partículas energéticas. E essa radiação que sai lá do Sol e que atinge a estação espacial, né, nas tempestades magnéticas, ela é aquela mesma radiação que vazou lá de
de Chernobyl lá, ou daquela, eu acho que Fukushima. Green Island, não sei o que, lá dos Estados Unidos também, que teve um acidente lá. É aquela mesma radiação ou é alguma coisa diferente? Saulo, gostaria de comentar? Posso comentar. Essa radiação que sai do Sol, ela é composta de partículas carregadas. Só que, em geral, a dosagem, a intensidade delas não é tão grande, não é tão concentrada quanto a que a gente tem aqui no planeta Terra e tudo mais. Também tem essa questão da variabilidade, né, que acontece, e é um tipo diferente do que acontece por conta dessa instabilidade, comparada quanto a uma fonte de radiação que você tem, por exemplo, nesses desastres que acontecem, que tá ali o material radioativo e até ele ser removido, você vai continuar tendo aquela fonte ali e causando danos, enquanto que esse tipo de evento ele acontece ali, tá na atmosfera por algumas horas, né? Pode ter ali talvez um dia ou naquele espaço e depois desaparece. Eu vou corrigir aqui que eu falei o nome lá, o acidente que aconteceu foi em 79, Three Mile Island. Three Mile Island é o nome do lugar onde aconteceu o acidente lá nos Estados Unidos. Não, e isso que o Saulo falou é importante, que eu lembro até de ter estudado isso, né? É a diferença que aconteceu, né, com Chernobyl, a bomba de Hiroshima, né? Então, essas questões também no Sol, né? Hiroshima, a bomba estourou no ar. Então, acaba que é diferente de Chernobyl, que você tem ali o material no solo, né? Saulo, no briefing aqui a gente estava conversando, você falou que você estudou aí no seu mestrado estrelas, né? Lembrando que o Sol é só uma estrela de milhões que nós temos. Esse clima espacial, vocês têm algum histórico? Existe algum estudo assim sobre outras estrelas sem ser o Sol que também afetam ou influenciam aqui a Terra, o sistema solar? Olha, considerando a distância das estrelas até nós, não tem assim essa mesma relação com o Sol, dessa emissão de partículas carregadas assim muito grande, como o Sol, para gerar a aurora boreal. Existem alguns fenômenos assim muito pontuais, específicos, onde a gente tem aquilo que talvez seria um análogo, mas eles são bem energéticos, que a gente tem também essa emissão de partículas carregadas, que a gente chama de raios cósmicos. Então, você tem uma explosão de uma supernova, você tem um pulsar que você tem emitindo ondas de rádio, e aí a gente detecta, mas não se compara ao que a gente vê no Sol. Existem estrelas similares ao Sol, que tem campo magnético, que tem manchas solares, e a gente estima que a mesma coisa que acontece no Sol, de você ter as manchas solares, você ter os campos magnéticos, você ter essa emissão de partículas, a gente estima que também aconteça, porque as características dessas estrelas elas são similares, a gente até chama de estrelas tipo Sol. Então elas compartilham algumas propriedades juntas, similares ao Sol, e a gente estima que sim, que possa acontecer, mas que elas afetem como o Sol afeta o nosso planeta, é muito provável que não. Cosme, você estava falando, né, qual que é a nossa capacidade de prever essas tempestades solares, né, através dessas sondas que você descreveu para a gente no início do episódio. Hoje a gente teria uma segurança, assim, de quanto tempo, né, que a gente tem essa capacidade de prever digamos, esses eventos aí de maior importância que podem oferecer risco efetivamente para a nossa tecnologia na Terra. Entre 1 a 2 dias seria a nossa previsão para nos prepararmos, mas cada tempestade magnética ela é diferente. Então nós não podemos, ocorrer uma tempestade magnética essa semana que estamos gravando. Ela deu uma intensidade maior do que o pessoal estava prevendo. Então os modelos matemáticos ainda não são precisos o suficiente para nos dar uma certa confiabilidade. É lógico que os pesquisadores, os governos estão trabalhando nisso
cada vez desenvolvendo melhores modelos matemáticos e, além disso, é preciso de observação. Então, é preciso cada vez mais terem satélites, equipamentos em solo aqui na Terra para medir e melhorar essa confiabilidade. Mas com a previsão de 1 a 2 dias, já é o suficiente para avisar os sistemas, por exemplo, aqui no Brasil, a ANAEL, sistemas de comando satélites, a Agência Espacial Brasileira, que tem alguns satélites em órbita. Então, avisar esses setores para que eles tomem medidas para não queimar os equipamentos sensíveis. Que medidas seriam essas? Eles vão desligar os equipamentos ou vão botar em algum modo de segurança? O que é? Colocam em modo de segurança, no caso dos satélites, né? Colocam em modo de segurança, no caso dos transformadores. Possa ser possível que você... Por exemplo, é melhor você garantir que a população fique 12 horas sem luz do que uma semana sem luz ou mais, né? Então... E eu acredito que esse sistema... Tiago, acho que pode nos dar mais informações, que ele é engenheiro eletricista, com relação a isso, mas eles podem desconectar algumas redes que são interligadas uma com a outra. Isso pode mitigar os efeitos em cascata que essa tempestade magnética pode gerar. Nos sistemas interligados, isso que você falou, Cosme, é a metodologia mesmo, né? É muito melhor você desligar, você consegue desconectar essas subestações, os transformadores, do que deixar ele ligado para queimar. Uma coisa é você ter que trocar um transformador, e nós estamos falando de transformadores que eu não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás a gente teve um avião, aquele maior avião o Antonov 225 Miria. Isso mesmo, que foi até destruído ali nessa guerra que está tendo aí da Rússia e da Ucrânia, que ele veio aqui para pegar um transformador para ser enviado para um outro país. Então, uma coisa é você desligar, esperar a tempestade passar e religar, do que você deixar o sistema queimar e depois ter que trocar um equipamento desse. Somente lembrando que aqui no Brasil, né, lógico que seria difícil acontecer aqui no Brasil, mas transportando o nosso sistema interligado para o Canadá, para os países mais ao norte, mais ao sul, são sistemas interligados. Então, quando você perde uma parte de geração, como a gente não tem baterias, né, a gente não trabalha com baterias no sistema elétrico desse porte, então você tem que desligar cargas do mesmo nível da geração. Você tem que equilibrar o sistema. Então, realmente, você saber de antemão, de 2 a 3 dias, que essa tempestade vai chegar, desligar, diminui bastante os resultados, as consequências da tempestade magnética. E eu acho que seria interessante a gente comentar com o nosso ouvinte, né? Aquilo que a gente comentou lá no episódio sobre o cristão e a ecologia. Tem algumas coisas que a população geral pode... E não tem problema nenhum, porque ninguém é obrigado a saber de todos esses detalhes, né? Mas o nosso podcast está aí para informar você, né, que está nos ouvindo também, né? Ajudar a expandir esse conhecimento. Isso não tem nada a ver com aquecimento global, tá, gente? Essas questões de clima espacial aí, isso aí o aquecimento global não afeta essas questões solares, né? O Sol está envolvido no aquecimento global, mas é em outro caminho, é outra via, né? A gente não afeta o Sol, mas o Sol acaba afetando a gente. Eu acho importante falar porque, assim, a gente tem que pensar no impacto desse tipo de informação, porque a pessoa, às vezes, que não tem tanta familiaridade, às vezes pode entrar em pânico, né? Não, mas o mundo está acabando, porque se acontecer um negócio desse, né? Então, eu até queria perguntar, né, pro Saulo e pro Cosme, assim, qual que é a probabilidade de a gente ter um evento realmente disruptivo, né? Um evento desse aí que cause digamos, um maior impacto na nossa economia, na nossa sociedade. Eu acho que é até para tranquilizar, para ninguém ficar aí sem dormir à noite porque está com medo aí de uma tempestade solar, né? Apesar aí de alguns
filmes hollywoodianos meio que caminhar num sentido contrário, né? Eu quero começar, acho que depois o Cosme pode complementar. Tem um filme que ficou muito famoso há mais de 10 anos atrás, que ele começa, eu me lembro desse filme, a primeira cena é falando do Sol e de alguma coisa que aconteceu no Sol e que levou à destruição do planeta. Pelo menos no filme era assim, que o filme é 2012. E ele começa dizendo isso. Mas existe um fenômeno que acontece no Sol, que é o ciclo solar. Então, o ciclo solar, ele tem aproximadamente 11 anos de duração. Então, a gente detecta desde do século XVIII, a gente conta o número de manchas solares e esse número de manchas solares, eles estão associados com o campo magnético do Sol e com a atividade solar e o quanto de energia o Sol libera, né, no vento solar e que acaba gerando, influenciando o campo magnético do planeta Terra. Então, com base nisso, a gente consegue detectar a intensidade, o quanto que é cada um desses ciclos. Ainda a gente precisa de mais estudos para entender melhor como funciona a dinâmica do Sol, porque apesar de serem ciclos, nenhum ciclo assim, segue um padrão, né? A gente tem ciclos que tem mais manchas, outros ciclos que tem menos manchas. As manchas, elas mudam de posição, elas não só aparecem como uma pintinha lá no Sol, elas têm um padrão do jeito que elas acontecem no Sol. Primeiro, elas vão das regiões mais externas, mais ao norte, ao sul do Sol, e depois elas, como se, abre aspas, caminhassem mais para a região do equador do Sol. Então, quando a gente vai estudando esses fenômenos, a gente vê que sim, pode acontecer, né? A gente não pode, como cientista, deixar de deixar. Não, pode ser que aconteça alguma coisa extraordinária, mas do padrão que a gente tem enxergado, o Sol ele está alcançando o seu máximo por volta desse ano, né? Do ano que vem, o máximo da sua intensidade, e depois ele vai voltar ao normal. Então, não é que vai do dia para a noite acontecer uma explosão e vai destruir tudo. Até porque mesmo que aconteça, a gente teria que ser azarado o suficiente para estar no caminho, né? Porque essa explosão pode acontecer dentro de uma radial aí de 360 graus, no qual a Terra, a 150 milhões de quilômetros, vai ocupar um pontinho muito pequeno, né? Então ali a gente ainda, além de acontecer uma explosão muito grande, a gente ainda teria que ter o azar suficiente de estar na região que vai passar, né? Esse vento solar, né? Exatamente, ainda tem essa questão também, porque nem todos os eventos que acontecem a gente acaba recebendo. E tô gostando muito aí do papo. Eu acho que para você aí que nos segue, sabe aí que a gente já teve um episódio falando, né, sobre essa questão da universidade, do cristão e a universidade. E a gente está partindo aqui já para os finalmente aqui da nossa conversa aí, do nosso aprendizado aí. Eu gostaria de perguntar aí pro Cosme e pro Saulo, né? Vou começar aqui pelo Cosme. O que você pode deixar aí de incentivo aí para nossos amigos aí que estão escutando, para os estudantes aí que querem trilhar esse caminho aí da física, cristão? O que você pode deixar aí de incentivo para ele aí continuar os seus estudos? Por exemplo, física significa natureza. Então, o que basicamente nós fazemos como físico é observar a natureza e tentar explicar suas leis que regem toda a natureza aqui, tanto na Terra quanto na astronomia, no universo. Então, e como cristão, eu acredito que Deus criou a Terra e o universo e regiu por leis. Então, só o que eu estou fazendo é estudando um pouquinho a mais e tentando entender a criação que Deus fez para nós. Então, eu vejo como se você deseja seguir esse caminho das ciências exatas, eu não vou
mentir. É difícil, tá? Tem muita matemática, você precisa entender o português, tá? Você precisa da linguagem, tanto escrita, porque você precisa interpretar. Então, interpretar tanto o texto quanto a linguagem matemática, e isso você vai ver a assinatura de Deus através do mundo que ele criou. Saulo, também eu gostaria de perguntar aí qual é o incentivo que você deixa para os estudantes, principalmente que o Saulo Cantanhede aí, ele é mestre em física e está fazendo agora mestrado em divindade. Qual é o recado aí que você deixa aí para esses estudantes cristãos também? Eu quero dizer para vocês, eu concordo exatamente com o Cosme, que muitas vezes é desafiador, mas parte do princípio de que Deus é o Criador e que Ele deixou a natureza para a gente aprender mais como ela funciona, entender melhor o Criador da natureza, através das leis, através desses objetos, né, na astronomia e talvez até da biologia e tudo mais, se você não quer ir para a física, enfim. Mas eu gosto muito de uma citação de uma autora que eu leio bastante, escreveu num manuscrito em 1896, falando sobre essa questão sobre a fé e a ciência, e ela diz assim, ó: Deus convida suas criaturas a volverem a atenção da confusão e perplexidade que os cerca e admirarem as obras de suas mãos. Os corpos celestes merecem ser contemplados. Deus os fez para benefício do homem, e ao estudarmos as suas obras, anjos de Deus estarão ao nosso lado para nos iluminar a mente e guardar-nos dos enganos satânicos. Quando eu li essa citação, eu achei ela tão impactante que eu anotei na minha dissertação de mestrado. Eu fiz um post-it ali e anotei, porque muitas vezes a gente estuda na faculdade, a gente está imerso numa cultura de que tenta afastar de Deus da sua criação. Mas como cristãos e como adventistas, nós somos convidados, nós somos conclamados a olhar a natureza e ver esse Deus que criou, e através desse estudo a gente pode levar outras pessoas a perceber o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é criador, e é um convite, é uma missão realmente participar desse estudo e aprender mais sobre Deus e levar outras pessoas também a reconhecê-lo. Eu há 8 dias atrás eu fiz uma coisa sensacional, Saulo, que eu peguei o meu telescópio, né, eu aproveitei que o dia estava muito bom e fui num ponto alto aqui do lugar onde eu moro, levei minha família junto, né, levei minha esposa, veio os 2 filhos pequenos, né, e a gente foi ver o cometa, né, aquele cometa verde lá que foi apelidado de o cometa do diabo, né. Infelizmente, assim, não estava muito favorável, não deu para ver a cauda dele, só deu para ver a cabeça do cometa, mas mesmo assim foi emocionante a gente poder ver isso. E eu lembrei dessa situação aí que você trouxe, né, da mesma autora. Então, o que eu posso dizer assim, né, a gente falou hoje muito sobre clima espacial, falou sobre diversos fenômenos, né, aquilo que pode acontecer, mas chamou muito a atenção, eu acho que o grande protagonista do podcast de hoje foi o campo magnético da Terra, né? Na minha opinião de um leigo, né? De alguém que está aqui só comentando, um astrônomo amador, nada melhor do que isso. E eu vejo assim a importância, né, do campo magnético, o cuidado de Deus, mais uma vez, né? Porque o pessoal fala muito hoje na busca pelos exoplanetas, na zona habitável, né? Mas, cara, não é suficiente ainda só estar na zona habitável. Você ainda tem que ter muitos outros fatores, entre eles o campo magnético. Né? E a gente comentava aqui no briefing, né, do nosso podcast, Marte, por exemplo, não tem um campo magnético. E hoje é consenso entre os cientistas de que a falta de um campo magnético em Marte impediu Marte de ter uma atmosfera, de ter uma presença de água líquida também, né, e as condições para a vida. Então você vê o tamanho, né, da inteligência, do poder e do amor desse Deus que criou um escudo invisível, né, em torno do nosso planeta, que nos protege, né, de tantos perigos aí do espaço, né, dessa violência toda que tem no universo, né, que só mostra
não a ira, mas a grandiosidade, né, e o esplendor de Deus aí que faz tantas coisas sensacionais aí na natureza, ao nosso redor, quando a gente estuda o universo. E eu agradeço aí a participação do Saulo, do Cosme. Eu gostei bastante aí. E isso é importante, né? A gente escutar essas coisas. Eu tenho uma frase que eu gostei bastante, não lembro quem foi que falou, né? Sobre nós cristãos, né? Não é que a gente não acredite na ciência, é que a gente não desacredita das inúmeras verdades bíblicas. Eu fico muito feliz de que pessoas que estudam mais sobre ciência, sobre física, sobre essas coisas, e a gente vê o retorno, né, dessas pessoas falando que aquilo que ele aprendeu só reforçou ainda mais para ele essa crença, né, em Deus, essa crença no amor de Deus por nós. Estamos terminando aí mais um episódio. Se você... estamos aí no 13º episódio. Se você não viu, não escutou, né, 13 episódios, quer dizer que você perdeu algum aí. Acompanha a gente aí. Nós estamos aí... você pode escolher aí o melhor lugar que você quer nos escutar aí. YouTube, nós temos vários outros canais. Nós temos o Spotify. E eu gostaria de... Google, Amazon, Apple. E eu gostaria de perguntar aí, Alex, você tem aí alguma propaganda para fazer, congressos? É isso aí, o nosso Congresso Cientistas Adventistas, de 26 a 28 de julho, em Lavras, Minas Gerais, na FAD Minas, né, a Faculdade Adventista de Minas Gerais. Se você quer mais informações, quer eventualmente participar desse congresso, está convidado, não precisa ser cientista, não precisa ser adventista para participar desse congresso, vai ser uma alegria se você for nos visitar. Mande um e-mail para cientistasadventistas, tudo junto, né? Sem underscore, sem nada, cientistasadventistas@gmail.com. Vai ser um prazer estar, enfim, respondendo suas dúvidas aí, quem sabe ter você com a gente nesse congresso. E se você gostou, não esqueça aí, alguns, como o YouTube, você pode curtir, compartilhar. Tem alguma dúvida, comente e, principalmente, compartilhe para mais pessoas aprenderem mais sobre ciência, sobre fé, sobre religião. Às vezes isolado, às vezes tudo junto. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.